Fala, galera do De Placa, estamos aqui com o nosso árbitro, ex-árbitro, Péricles Bassols, ex-árbitro FIFA. Ex-árbitro. É, né? Ou não? Já Uma passou. vez árbitro para sempre. Pra também sempre, tem isso, é verdade. né? Um amigo meu que dizia isso. Bom, vamos lá. A gente não tem tantos lances assim em destaque, então um aplauso aqui para a arbitragem que não errou tanto na rodada. Verdade. Foram Mas tivemos... A gente separou 2 jogos aqui, eu não quero perder muito tempo, Bassols. Vamos para Arena Castelão, palco de Copa do Mundo. Isso. Ceará 1, Vasco também 1, o gol do Bergson. Teve muita polêmica e a polêmica com a imagem parada, posição de impedimento do Bergson, sim ou não. Gerou muita polêmica, o Vanderlei Luxemburgo tem certeza que estava em posição de impedimento, Vasco Pois também. É. A gente está em parte aqui discutindo esse lance devido à entrevista coletiva do Vanderlei Luxemburgo depois do jogo, que na minha opinião foi uma entrevista infeliz, quando ele diz que a imagem pode ser manipulada da maneira que quiser por quem está na cabine. Assim, eu tive várias passagens com o Vanderlei durante a carreira, foi um técnico com o qual eu desfrutei da confiança dele no final da minha carreira e ele da minha, a gente tinha um bom relacionamento, mas essa entrevista coletiva dele faz muito mal ao futebol. Esse lance está baseado na tecnologia. Se a gente for ficar brigando com a tecnologia cada vez que um lance como esse acontecer, a gente vai ficar aqui até o final do campeonato, que isso já aconteceu na Premier League, aconteceu na Copa do Mundo e vai acontecer várias vezes aqui. Jean-Pierre Lima e Leandro Voaden formaram aí a dupla de arbitragem. Tá, então assim, a gente tem aqui as imagens pausadas em vários momentos. No lance do chute, o Bergson aparentemente à frente na hora de buscar o rebote. Mais uma imagem. Mais uma imagem. E a imagem vem com a tecnologia, o que a tecnologia faz? A gente vai fazer algumas explicações aqui, mais uma em relação a essa. Esse momento aí é o momento em que o operador lá acha o último ponto possível do jogador do Vasco, do jogador de branco. Então ele vai naquela última visão dele do pé do jogador do Vasco, da meia do jogador do Vasco, da chuteira do jogador do Vasco, a última coisa que ele está conseguindo enxergar do jogador do Vasco. Porque como ele não consegue enxergar o que está tapado pelo jogador do Ceará, ele não tem como pontuar como última referência dele até a linha de fundo. Então, o árbitro que está na cabine do VAR vai lá e coloca aquilo na posição. Colocou aquele pontinho de referência da meia do jogador do Vasco, da chuteira, bico da chuteira azul. Isso. E aí ele vem na referência do jogador do Ceará, que é o ombro. Quando essas duas linhas verticais se projetam no solo, que é a referência, traça-se as duas linhas. Uma vermelha, que é o jogador do Ceará, que é o ataque, e uma azul, que é o defensor. A linha vermelha está atrás da linha azul, portanto, em condição legal. Tá. Vamos partir para algumas explicações de por que dá essa diferença no visual. Ótimo, vamos lá. Essa diferença no visual, primeiro, se puder voltar na imagem ali com a lente, é muito natural, porque quando você corta uma imagem que é uma foto bidimensional, a linha vai passar cortando o corpo do jogador. Perfeito. E aí ela dá a você uma sensação de que o jogador do Ceará está à frente. Só vou fazer um destaque rapidinho aqui, Bassols, porque lá no cantinho direito superior da tela você vê o ato do toque do jogador do Ceará na bola, que é importante ser destacado. A partir do momento do toque, você paralisa a imagem e traça ali E a gente já falou isso algumas vezes. A tecnologia ela é sincronizada, você tem várias câmeras, eles pegam a câmera que nos dá o momento do toque e uma câmera, né, e a outra câmera na mesma posição. Então, as duas câmeras aí estão sincronizadas no momento do toque. O que acontece é que você tem a sensação do corpo estar cortado e o corpo está à frente. Mas isso não é real. Isso é uma imagem que está sendo cortada ali, você tem uma sensação que a gente chama de contra-intuitiva, né? Perfeito. Parece estar contra a tua intuição. Parece que ele está à frente, mas como há um corte ali da imagem com uma linha, você tem a sensação de que ele está à frente. Isso está errado. 28ª rodada. Olhando apenas a imagem. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui para a imagem, então vamos lá, porque a gente avançar. Vamos lá. Vamos tentar fazer uma brincadeira aqui. Vamos lá. A gente tem aqui os bonequinhos. Dois bonequinhos e eu fiz uma foto fora daqui com os bonequinhos, mas o Luizinho vai ser para mim. Bota aí na câmera 3. O Luizinho vai ser para mim a câmera. O posicionamento da câmera. Ele é o ponto observador. Ele é o observador. Eu estou observando os bonequinhos daqui, da distância. Agora me responde daí qual bonequinho que você vê à frente. O pessoal bota na geral agora, só para o pessoal entender. E tem uma foto também, eles vão conseguir trocar na foto. Para mim, olhando daqui, quem está na frente é o boneco que está mais perto de mim. O boneco que está mais perto de você está à frente, correto? Então a gente tem uma imagem aí do bonequinho que está à frente
Uma imagem agora... Uma imagem... Isso, Ah lá, olha lá. lá. E ele realmente para o Luizinho. É assim que o Luizinho está vendo ele. Isso. O Luizinho vê e parece que o boneco que está mais próximo da gente está à frente. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Abre de novo para mim, por favor, diretor. Vamos lá, pra geral, que eu isso. vou movimentar a câmera. O Luizinho é a câmera. Tá. E eu movimentei ele para um ângulo 0 com a jogada. Pra mim tá claro que quem tá na frente agora é o boneco que tá É lá. o bonequinho que está Isso. atrás. Porque a câmera se movimentou, que é o ponto de observação, é o Luizinho, né? Bota- O observador. e aí a imagem aí? E aí a gente tem a imagem com o pé à frente. Isso é um efeito óptico. É uma... Percebe? Perfeito. E aí, o Bassoli, até pra gente ajudar na explicação, a CBF promoveu e fez um vídeo há algum tempo atrás Exatamente. com o chefe da arbitragem, o Gaciba, e a gente vai reproduzir aqui só o trechinho que mostra exatamente essa diferença que você tem na percepção no visual. Então, a gente já na primeira imagem, e foi uma simulação que a CBF fez no Maracanã, Isso vamos aí. colocar rapidinho. Quem quiser pode procurar o vídeo. Isso, está na inclusive. descrição do vídeo, inclusive aqui tem o link lá para ver esse vídeo completo. Olha só. Vamos lá. A imagem, os jogadores todos ali estão parados e o Gaciba está andando mostrando. Olha só, Isso nessa aí. imagem o jogador de branco parece estar à frente, em posição de Isso, impedimento. exatamente, Luizinho. E essa imagem aí era você posicionado Isso. naquela hora, um pouquinho mais inclinado em relação à jogada. É como a câmera está. Agora ele vai trocar a câmera, ó, por uma câmera em ângulo 0 com a jogada. Olha como o pé do jogador de azul lá atrás está à frente. Essa jogada e essa virada de câmera de uma para outra é exatamente o que aconteceu no jogo do Vasco. E aí fica claro, e aí depois você vem, traça a linha, ajusta na tecnologia. Exatamente, aí com mas a tecnologia, fica ali muito... e diga-se de passagem, vamos dizer, assim, para que todo mundo tenha noção perfeita, o que faz agora, a partir daí, é o software, é matemática. Isso. Acabou. Pum. Então, a gente deu aqui alguns exemplos para ver se a gente consegue acabar com essa discussão, porque não tem como a gente ficar brigando lance- com a isso. matemática e com o software. Perfeito. Agora vamos para o lance que o jogo, que houve 2 lances polêmicos. Aliás, diria até que houve momento polêmico, já que o Wilton Pereira Sampaio, árbitro de Avaí e Palmeiras, jogo na ressacada, não paralisou o jogo ou manteve a partida em andamento com o gramado sem condição alguma, pelo menos na minha interpretação, de ter futebol. Se tinha jogo, não tinha futebol. Mas tudo bem. Dito isso, com o gramado da ressacada encharcado, o árbitro marcou 2 pênaltis depois de ser chamado pelo Elmo Alves Rezende no VAR para analisar as jogadas. Então vamos lá para o lance primeiro do Avaí, em favor do Avaí para saber se a tua opinião corresponde à marcação de campo, e depois vamos para o lance do Daverson. Perfeito, Pode ser? vamos lá. Vamos lá, bota na tela então aí primeiro lance de pênalti para o Avaí. Vamos lá. Eu acho que os dois lances, nós vamos mostrar os dois lances. Os dois lances, o melhor posicionamento, o melhor ângulo é do árbitro. O árbitro poderia ter interpretado. Na minha opinião, são lances interpretativos. E que, de acordo com o protocolo, não deveriam ter chamadas. Porque ele já está escorregando, porque o goleiro vem num contato com ele. Mas eu entendo que diante dessa dinâmica toda, de como estava o campo, com muita água, as interpretações fiquem confusas. Tá. Então entendo o VAR chamar, e uma vez que o VAR chama e o Wilton vai à área de revisão, não tem como voltar sem a marcação do pênalti nesse lance. Pênalti, claro, em cima do Vinícius Araújo. Depois da imagem, eu digo, né? Depois da imagem. Eu não acho que ele é claro no campo, eu acho que ele é interpretativo. Eu respeitaria se eu fosse o VAR o Wilton, mas depois acho a chamada ruim, mas depois da chamada não tem, na minha opinião, como o Wilton voltar sem a marcação do pênalti. Eu vou pênalti. discordar de você, porque para mim isso é pênalti, muito pênalti. Ok. E assim, o juiz pode, pela água que sobe, ele pode não ter visto o penal, mas para mim, depois da imagem, se eu tivesse no VAR, eu chamaria e... É uma interpretação possível e é isso que a gente tem que entender de quem está no VAR. Poderia estar eu como o VAR que não chama, poderia estar você como VAR que acha que isso é claro e chama. Essas são pequenas variações que eu julgo aceitáveis dentro do protocolo, porque isso realmente é um lance bem confuso. E agora o lance capital que definiu o jogo, vitória do Palmeiras 2-1, cobrança de pênalti do Gustavo Scarpa, que se deu depois de uma jogada dentro da área. Olha a condição do gramado, tá, gente? Beleza, Isso. bate, rebate, vem pra cá, vem pra lá. Vamos lá. E aí temos o que seria um choque Primeiro de tudo, vamos ressaltar que... do Ricardo Thalheimer, né? Com o Daverson. Isso. O Wilton está muito bem posicionado e ali tem uma mãozinha dele no final da lupa fazendo que não houve nada. Lá. A mãozinha dele subindo, não houve nada. Ele viu tudo, ele está muito bem posicionado. Só que realmente, de novo, a dinâmica com essa quantidade de água é muito complicada. Eu até agora não consegui ver o contato, mas eu tenho que dizer que ele só pode ser chamado se o VAR na cabine, com todos os ângulos que tem, né? Porque ele tem câmera invertida, tem câmera atrás do gol, tem a câmera 1, câmera 2, super zoom, lupinha. Com tudo isso ele consegue ver um toque, ele vai chamar o cara e aí não tem jeito.
Aí você viu o toque, é fato, e aí você tem um pênalti nessa situação. O que eu acho muito ruim pro futebol é esse tipo de simulação. Esse tipo de simulação que o Davidson faz só atrapalha. E aí, gente, simulação, o Bastos fazendo o seguinte, pode ter acontecido o toque, beleza, mas o que o Davidson fez foi uma simulação. Mesmo que ele tenha sido tocado, ele simulou ter sido um choque muito maior do que realmente foi. Vamos para fechar aqui. Você achou pênalti, Bastos? Não, eu não consigo ver o toque, mas não consigo ver o toque. Tá. Se houve o toque, para mim, pênalti, porque com essa intensidade não tem jeito. O contato vai levar a um pênalti. Só para ressaltar, são dois elementos. Quando o Wilton apresenta o cartão amarelo para o jogador, o Ricardo, que faz a falta, o jogador está totalmente resignado e pede até... Faz um sinalzinho de ok, beleza, cumprimenta tá o Wilton. Então, isso para mim é um elemento, só que não é um elemento para dentro do VAR. O VAR não pode usar isso como uma das situações para apresentar uma análise posterior até. Eu acho que se houve o contato e eles acharam contato, pênalti. A única coisa que eu continuo questionando é que eu não consigo ver até agora o contato. E ressaltando ainda, Davidson, é muito ruim para o futebol, assim como é muito ruim a declaração do Vanderlei, muito ruim para o futebol esse tipo de simulação. Eu já tive de frente para simulações assim várias vezes na minha carreira e vocês levam o árbitro ao erro. Isso é péssimo para o futebol, vocês deveriam aprender isso na base, que esse tipo de simulação e ganhar vantagem não está com nada, velho. Dá tempo de mudar ainda. Valeu, professor. Obrigado a você. Deixa o like, a inscrição e um abraço. Um abraço.